Olá pessoal, novamente voltando com muita satisfação aqui para a gente continuar trabalhando com o nosso bom e velho direito do consumidor, esta matéria que deveria estar no ensino médio, porque é tão importante que é no nosso dia a dia. Todo mundo já se deparou, todo mundo no seu dia a dia acaba se deparando com uma relação de consumo. Se nós conhecêssemos os nossos direitos, com certeza a gente poderia se sair melhor em muitas situações. A partir de agora nós vamos passar a análise de mais um tópico do edital, e esse tópico é a reparação dos danos morais, dos danos materiais e dos danos morais no Código de Defesa do Consumidor. Aonde está previsto isto? O que isso significa? Quais são as consequências? O que o CDC tutela nesse aspecto do dano material e do dano moral? Tudo isso nós vamos ver agora. Reparação dos danos patrimoniais, materiais e morais. Para nós começarmos a discutir o assunto, nós temos que entender aonde está previsto este direito básico do consumidor, que é a reparação dos danos. Quando eu falo em direitos básicos, os senhores logo se lembram de qual artigo? Do artigo 6º. O artigo 6º dispõe lá o rol dos direitos básicos do consumidor, e no inciso 6º do artigo 6º esclarece que são direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Ou seja, há um outro direito básico, e aí, em 2 pontos, nós analisamos 2 pontos do edital, consta. Tem lá o item dos direitos básicos e tem a reparação dos danos. Então, nós vamos estudar agora a reparação dos danos como um direito básico do consumidor, previsto no artigo 6º, inciso 6º, onde tem a seguinte redação: são direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Nós temos primeiramente que entender que as normas do Código de Defesa do Consumidor advêm de um mandamento constitucional. A Constituição previu expressamente no artigo 5º, inciso 32, a defesa do consumidor. A Constituição previu lá, nos direitos e garantias fundamentais, a existência, a elaboração de uma lei para a defesa do consumidor. Então, a lei protegerá a defesa do consumidor. Então, por se tratar de uma norma de eficácia limitada, nós já vimos, exigiu-se que o legislador implementasse, exigiu-se que o legislador criasse uma norma de proteção ao consumidor. Criou-se o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele vem justamente para amparar o vulnerável. Isso ficou muito claro. O Código de Defesa do Consumidor não está voltado para o fornecedor. Nós vimos até uma questão aí, numa das aulas passadas, referentes a isso. A tutela é do consumidor, que é o ente vulnerável. Além disso, trouxe a Constituição, trouxe o Código de Defesa do Consumidor, situações para amparar na prática o consumidor. Tratando, por exemplo, da responsabilidade objetiva, no caso da responsabilidade civil, que nós vamos ver também, tratando da questão da reparação dos danos patrimoniais e morais, dentre outras questões. Então, este princípio básico, que é a efetiva reparação dos danos patrimonial e moral, é decorrência desse mandamento constitucional, é decorrência dessa proteção constitucional dada pelo Poder Constituinte originário e que resultou no Código de Defesa do Consumidor. E aí, nós temos que entrar na análise específica da reparação dos danos no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. Para início de conversa, há uma súmula do Superior Tribunal de Justiça tratando da reparação dos danos patrimoniais e morais, dos danos materiais e dos danos morais. É a súmula 37 do STJ, que tem a seguinte redação:
são cumuláveis as indenizações por dano moral e dano moral oriundos do mesmo fato. Isso mostra um avanço na interpretação da lei. Isso mostra que o Superior Tribunal de Justiça, preocupado com os fatos que estavam ocorrendo e que, a partir do momento em que nós estamos vivendo numa sociedade de massa, em que a ocorrência de danos ela aumenta, exigiu-se a necessidade de regulamentar, pois muitos defendiam que não era possível, ou atinge a honra, ou atinge o patrimônio. O dano ele possui natureza diversa. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que não, perfeitamente cumuláveis as indenizações por dano material e por dano moral, oriundos do mesmo fato. Súmula 37 do STJ. Aí vem uma outra questão bastante interessante, pessoal, que é a questão do dano estético. O dano estético ele não estava amparado por essa súmula. Essa súmula trabalha com o dano material e com o dano moral. Aí, hoje, a jurisprudência entende que o dano estético constitui uma terceira modalidade de dano, separável do dano moral, cabendo do mesmo modo a indenização por tais prejuízos. Estabelece a súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça. Anotem. Então, anotem a súmula 37, que trata da acumulação dos danos morais e materiais. Anotem a súmula 387. É lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Então, para o Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência é pacífico nesse sentido, de que é perfeitamente possível acumular dano material, moral e dano estético. Tá? Esse é o primeiro ponto e bastante importante. Aí nós temos no próximo slide, né, a súmula 387, é lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Além dos danos individuais, vem a questão que nós vamos entrar também dos danos morais coletivos e danos difusos. Mas, para a gente analisar a redação do artigo 6º, a gente não pode esquecer do seguinte detalhe. Vejam, a lei tutela a efetiva prevenção e reparação dos danos. Então, evidentemente que em algumas hipóteses é possível que a parte se antecipe, visualizando que possa ocorrer algum dano material, algum dano moral, e vá em busca de sua tutela. A lei permite isso, pois a lei ela protege a prevenção e não apenas a repressão, ou seja, não apenas após a ocorrência do fato. É possível que, diante de uma possível ocorrência, a parte vá em busca do seu direito para receber a tutela adequada. Então, o artigo 6º, inciso 5º inciso 6º do CDC, diz que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Aí começa também um outro aspecto. Então, além da possível acumulação do dano material com o dano moral, além da possível acumulação do próprio dano estético com os danos materiais e com os danos morais, a lei possibilita que haja não apenas a reparação desses danos, e sim a prevenção do dano. Se há uma hipótese em que o consumidor vê que a ocorrência do dano ela pode ocorrer, ela é possível, ela é temerária, é perfeitamente cabível que ele ingresse com a ação adequada, e as ações, os artigos 83 e 84 do CDC tutelam essas ações para que ele proteja o seu direito. Aí nós entramos na questão dos danos individuais e também dos danos coletivos e dos danos difusos. Como nós podemos analisar aqui, o Código de Defesa do Consumidor ele não protege apenas o consumidor individualmente. Nós vimos lá, inclusive, definição do consumidor bystander, do parágrafo único que trata da coletividade de pessoas. E o próprio direito básico do consumidor nesse aspecto ressalta a importância de se tutelar não apenas o direito individual, mas também o direito coletivo e o direito difuso dos consumidores.
E um dos exemplos típicos, um dos exemplos mais claros de tutela e de pedido de um dano moral coletivo ocorreu no caso da pílula de farinha microvilar, que resultou aí na gestação de inúmeras mães, de inúmeras mulheres, né, que tomavam a pílula achando que não fossem engravidar, e que ocasionou, em razão da pílula ser de farinha, em muitas delas, a gravidez. Ingressou-se com uma ação pedindo o dano moral coletivo e foi devidamente decidido pelo Superior Tribunal, aplicando-se, no caso, esse dispositivo do Código de Defesa do Consumidor. Aí vem o principal julgado que admitiu a reparação dos danos morais coletivos foi prolatado pela terceira turma do STJ no famoso caso das pílulas de farinha. O tribunal entendeu por bem indenizar as mulheres que tomaram as citadas pílulas e vieram a engravidar, o que não estava planejado. A indenização foi em face da empresa Schering do Brasil, que fornecia a pílula microvilar. O recurso especial é o 866636, da terceira turma, ministra Nancy Andrighi, de São Paulo. Então é um caso muito interessante, é um exemplo clássico de tutela de um dano moral coletivo. Hoje evidencia-se claramente que o Ministério Público, a Defensoria Pública, tem a legitimidade para ingressar com ações que visam tutelar esses danos coletivos, sejam materiais, sejam morais. A lei, Código de Defesa do Consumidor, ele tutela, então, o direito individual, o direito coletivo e o direito difuso, seja dano moral, seja dano material. Não importa, em ambos os casos, o Ministério Público, a Defensoria Pública, detém a legitimidade para ingressar com essas ações e também as associações, todos os legitimados lá da Lei de Ação Civil Pública, da Lei 7347 de 85, possuem legitimidade para ingressar com essas ações para buscar as indenizações. O caso típico, e os senhores lembrem disso, é possível a tutela de um dano moral coletivo? Perfeitamente possível. Exemplo típico que os senhores podem, para se lembrar, é o caso das pílulas de farinha, no caso da indenização daquele anticoncepcional microvilar, que ocasionou em muitas das mulheres a gravidez indesejada. Outro ponto fundamental que merece análise é que o Código de Defesa do Consumidor, ele traz, no inciso 6º, a efetiva prevenção e reparação dos danos morais e materiais. Vejam, a palavra efetiva significa integral. A efetiva, a integral reparação dos danos morais e materiais, de origem individual, coletiva ou difusa. Então, quando nós tratamos dessa questão da efetiva reparação dos danos, nós temos que entender que a efetiva é integral. Não admite-se, em hipótese alguma, que o fornecedor coloque limites para essas indenizações. Não é possível que o fornecedor estabeleça uma tabela, um parâmetro, para limitar essas indenizações. Desde que o consumidor demonstre que houve um dano de origem patrimonial, de origem moral, ele vai ser ressarcido, ele vai ter o seu direito reparado, independentemente do quanto, pois o Código de Defesa do Consumidor, ele previu, nesse inciso, a reparação integral. Reparação integral do dano moral, do dano material. E aí nós entramos num tema importante, que é o símbolo dessa questão da reparação integral. Nós temos duas legislações disciplinando o mesmo assunto. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor na questão do transporte aéreo, nós temos o Código de Defesa do Consumidor disciplinando a reparação integral e, por outro lado, nós temos uma convenção, aliás, duas convenções, de Varsóvia e de Montreal, e um Código Brasileiro de Aeronáutica, disciplinando também a questão de indenização, do transporte aéreo, no caso de extravio de bagagens, limitando a um determinado patamar essa indenização. E aí vem uma dúvida, um questionamento, porque enquanto o Código de Defesa do Consumidor diz
que a reparação tem que ser integral, as convenções e o próprio Código Brasileiro da Aeronáutica vêm no sentido de que não, de que poderia se limitar, de que poderia se tabelar para que a indenização fosse efetivamente aplicada ao fornecedor em face de um dano ocasionado ao consumidor. A jurisprudência discutiu esse assunto, a doutrina, e hoje não há dúvida nenhuma de que prevalece o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor disciplina toda a relação de consumo e é expresso, advém de um mandamento constitucional, que é justamente a defesa do consumidor, e é expresso no sentido de que toda reparação tem que ser integral. Não justifica você tabelar, não justifica você limitar o que de fato ocorreu com essas convenções em detrimento da legislação pátria. Ou seja, uma convenção está indo de encontro ao que prevê uma lei nacional. E nesse sentido, prevalece, no caso, o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos, inclusive, um julgado do próprio Supremo Tribunal Federal, que é o recurso extraordinário 351-750, dígito 3, do Rio de Janeiro, ministro Carlos Brito, 17 de março de 2009. Nesse julgado, ele diz que afastam-se as normas do Código, as normas especiais do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia, quando implicarem retrocesso social ou vilipêndio aos direitos assegurados pelo CDC. Não cabe discutir na instância extraordinária sobre a correta aplicação do CDC ou sobre a sua incidência, mas, de fato, ele reconhece aqui a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação nacional, com status de lei ordinária, em detrimento das convenções de Varsóvia, da recente Convenção de Montreal e do próprio Código Brasileiro da Aeronáutica, que estabelece um tabelamento no caso das indenizações, estabelece um limite no caso de indenizações, atraso de voo, extravio de bagagens, etc. Ou seja, a doutrina majoritária e a própria jurisprudência entendem pacificamente que aplica-se nos casos em que há extravio de bagagem, atraso, relações envolvendo transporte aéreo, que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, a reparação tem que ser efetiva, tem que ser integral. Só para, antes de entrar especificamente no recall, eu acho que é interessante citar um tema que está sendo bastante cobrado nos concursos públicos atualmente. Além dessa indenização, dessa reparação dos danos materiais, morais, os próprios danos, os danos estéticos, de caráter individual, coletivo ou difuso, nós também estamos lidando com a aplicação de uma nova teoria, não tão nova assim, mas nova na aplicação do direito brasileiro, da denominada teoria da perda de uma chance. Muitos já ouviram falar dessa teoria, e ela é aplicada nas hipóteses. Inclusive, há uma discussão se ela seria ou não seria, mas é mais uma teoria para somar a essas questões trazidas pelo Código de reparação dos danos. E há um conceito muito interessante dessa teoria, dada pela doutrina, que é o seguinte: a perda de uma chance está caracterizada quando a pessoa vê frustrada uma expectativa, uma oportunidade futura que, dentro da lógica do razoável, ocorreria se as coisas seguissem o seu curso normal. A partir dessa ideia, como expõem os juristas, essa chance deve ser séria e real, buscando critérios objetivos para a aplicação da teoria. Então, o que é essa teoria da perda de uma chance? Ocorre naquelas hipóteses em que havia uma situação séria e real de obtenção de um direito e a pessoa é prejudicada nessa obtenção em razão de um fato ocorrido, de um fato praticado por terceiro. E essa teoria da perda de uma chance, ela foi aplicada num caso emblemático, provavelmente aqui muitos vão se lembrar. Tinha um programa no SBT que era o programa Show do Milhão. Muitos já assistiram ao programa. E numa das perguntas, numa situação lá, numa última pergunta, valendo 1 milhão,
perguntou-se para a pessoa que estava lá a questão do qual a porcentagem que o território brasileiro destina, qual a porcentagem que a Constituição Federal prevê que é destinada aos índios, qual a porcentagem do território nacional que a Constituição Federal prevê que é destinada aos índios. E aí ela não respondeu, desistiu. Posteriormente, visualizou-se que aquela pergunta não tinha resposta. Não tem na Constituição Federal nenhuma previsão a respeito de porcentagem que é atribuída do território nacional, que é atribuída aos índios. E ela ingressou com uma ação justamente com base nessa teoria da perda de uma chance. Ela era da Bahia. E ela ganhou uma indenização na segunda instância e foi para... ela ganhou... Na verdade, o Tribunal de Justiça da Bahia, o juiz de primeira instância julgou procedente e concedeu a ela o direito de R$500 mil. Então, ela tinha ganho 500 mil, ela poderia ganhar 1 milhão, mas ela desistiu. Como a pergunta não tinha resposta, ela entrou com a indenização pedindo os outros 500. O juiz de primeira instância julgou procedente o pedido, o tribunal confirmou e quando chegou no STJ, com base na teoria da perda de uma chance, o Tribunal Superior Tribunal de Justiça entendeu que, no caso, evidentemente aplicaria-se a teoria da perda de uma chance. Só que nós tínhamos que contrabalancear, porque não é simplesmente dizer que ela iria ganhar os 500 mil, porque ela poderia errar a pergunta, se tivesse uma resposta. E aí ele fez o seguinte cálculo. Eram 4 alternativas, ela tinha 25% de chance de ganhar. Então, ele pegou os 500 mil reais, dividiu por 4 e condenou o SBT a pagar 125 mil reais para ela, aplicando-se com base na teoria da perda de uma chance. Ou seja, ela se viu frustrada, ela frustrou-se uma expectativa dessa candidata que tinha reais possibilidades de ganhar o prêmio. Só que o STJ entendeu que ela tinha condições reais de ganhar, mas tinha condições de perder também. Então, fez-se todo esse trabalho, esse cálculo, e visualizou-se que, na hipótese, deveria-se pegar os 500 mil, como eram 4 alternativas, dividir por 4, e ela recebeu uma indenização adicional aí de 125 mil reais. Então, uma hipótese concreta de aplicação da teoria da perda de uma chance. E também teve um caso que eu vi recentemente, do menino que foi fazer vestibular, ia fazer o vestibular, o cursinho ficou de fazer o transporte dos alunos e não realizou o transporte. Deu problema, perdeu a prova, ele ingressou na justiça pedindo uma indenização. Para ele, havia uma chance séria, concreta, real, de ele obter a aprovação naquele concurso, no vestibular, mas que foi prejudicado em razão de um ato, de uma omissão por parte da escola que era responsável pelo transporte. O importante nessa teoria é que sempre nós temos que lidar com situações concretas, reais e plausíveis. Eu vi um julgado que, na época da Copa, o sujeito tinha a promoção da Coca, que você juntava lá a tampinha, não sei o quê. O sujeito ingressou com a ação porque ele não conseguiu ganhar a promoção. Então ele ingressou com a ação dizendo que houve um problema lá na embalagem da Coca que ele comprou, na tampinha, e que aquele problema ocasionou para ele a perda de uma chance de ir assistir a Copa na África do Sul. Em razão disso, ele pleiteou uma indenização. Evidentemente que foi julgado improcedente, porque quando nós estamos analisando a teoria da perda de uma chance, nós temos que analisar uma situação real, concreta, de obtenção daquilo que a pessoa pretendia. Nesse caso do sorteio, evidentemente que não há nada de real, de concreto, de plausível, está simplesmente participando de um sorteio e o tribunal afastou, inclusive, alegando aí a própria má-fé da pessoa que buscou a tutela do seu direito, que evidentemente foge aí de qualquer parâmetro da normalidade. Mas enfim, é uma outra teoria que está nascendo e se desenvolvendo no direito brasileiro, e lembrem disso, é a teoria da perda de uma chance. E aí, senhores, nós entramos na questão do recall, que é um fenômeno previsto lá no Código de Defesa do Consumidor. Antigamente, antes do Código de Defesa do Consumidor, quem se lembra
de uma empresa chamando o consumidor, por exemplo, para trocar alguma peça do banco, ou alguma peça do cinto de segurança, ou alguma peça do sistema de freio. Isso quase ou nunca ocorria. Esse fenômeno do recall, próprio nome, expressão em inglês, que significa chamar. Chamar, a pessoa é um chamamento que o fornecedor faz para que o consumidor vá até ele e em situações em que há um vício ou um defeito que pode causar algum dano a esse consumidor. E uma das perguntas que eu já vi muito esse tipo de pergunta, é se o recall tem previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, ou é algo jurisprudencial, doutrinário, criado. E, evidentemente, que o próprio Código de Defesa do Consumidor traz expressamente a definição de recall. Lá no artigo 10, diz o seguinte, caput: o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. Então, em regra, o fornecedor não pode colocar no mercado de consumo um produto ou um serviço que ele sabe ou que ele deveria saber que pode apresentar algum grau de nocividade ou periculosidade. No entanto, o parágrafo 1º vem dar continuidade ao caput. O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários. A gente sempre vê isso na TV, inclusive durante o horário nobre, passar as informações, que muito comum com veículos, né? Aquelas mensagens publicitárias dizendo que do lote tal ao lote tal, do chassi, a pessoa, o veículo pode apresentar algum defeito, e convidando a pessoa a comparecer numa concessionária para fazer uma análise para ver se precisa ser feita a troca, se não precisa. Isso em decorrência desse parágrafo 1º. O parágrafo 2º diz aí: os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão às expensas do fornecedor. E o parágrafo 3º, sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o DF, o Distrito Federal e os municípios deverão informá-los a respeito. Então, a regra é que o fornecedor ele comunique às autoridades competentes e o consumidor a respeito da possibilidade de se fazer o chamamento, se chamar, fazer o recall do consumidor para verificar, para analisar se está ocorrendo algum dano, se está ocorrendo algum vício, algum defeito no produto ou no serviço que possa ocasionar algum dano ao consumidor. E isso é decorrência do recall. É uma norma de caráter protecionista que pretende viabilizar ao fornecedor a possibilidade de consertar, a possibilidade de arrumar um produto ou um serviço que possa causar algum dano e, ao mesmo tempo, tutelar o consumidor, que é a parte vulnerável e que não tem conhecimentos, muitas vezes, técnicos específicos a respeito do produto. Depende de uma análise própria do fornecedor para visualizar se há algum perigo de dano ou se não há perigo de dano, se não há necessidade de troca daquele equipamento. Há uma questão bastante interessante que diz o seguinte, isso vem na doutrina, a doutrina traz e as provas questionam, e se o consumidor não for encontrado? O fornecedor, ele efetua todas as buscas possíveis e o consumidor não é encontrado. Como é que fica? E aí vem uma segunda pergunta. E se o consumidor for encontrado e ele não comparecer? Ele recebe lá o convite e ele não comparece. Isso exime a responsabilidade do fornecedor ou não? Então, a primeira pergunta é: se ele não for encontrado, como proceder? E se ele for encontrado e não comparecer? Nas duas perguntas, a resposta é que não exime o fornecedor da obrigação de indenizar. Se ele não for encontrado, a responsabilidade do fornecedor ela é objetiva, ela permanece. Da mesma forma, se o consumidor for encontrado, se o consumidor
ele é encontrado e não comparece porque ele fala, não, não vou, não tenho interesse, não vou, e ocorre um dano, ainda assim o fornecedor ele é responsável. No entanto, no momento da indenização, no momento de se visualizar o quantum indenizatório, evidentemente que o juiz vai sopesar a hipótese em que o fornecedor ele procurou que o consumidor tinha consentimento de um possível vício no produto ou no serviço, que poderia gerar algum dano, mas isso não exime a responsabilidade do fornecedor. A responsabilidade, no caso, ela é objetiva. Ele continua tendo a responsabilidade por aquilo que ele coloca no mercado de consumo. No entanto, a não ser que ele, evidentemente, alegue uma das excludentes, a culpa exclusiva do consumidor, que ele não colocou o produto no mercado, etc. Mas caso isso não seja feito, se for, por exemplo, uma culpa concorrente, evidentemente ele vai ter que indenizar, só que o juiz, no caso concreto, vai delimitar. Olha, isso vai ser uma atenuante para o fornecedor, mas isso não exime o fornecedor de indenizar o consumidor. Então, essas são as considerações principais, são as considerações mais importantes quando nós tratamos da reparação dos danos materiais e dos danos morais. Para resumir, o que é importante lembrar é que os danos materiais e morais, eles são cumuláveis, súmula 37, que os danos materiais e morais também são cumuláveis com os danos estéticos, súmula 387 do STJ, ambas, né, do STJ, que o código ele não protege apenas a reparação, mas também a prevenção dos danos, ou seja, há uma tutela da prevenção e da reparação dos danos materiais, dos danos morais, e que a proteção se dá tanto com relação aos direitos individuais, quanto com relação aos direitos coletivos e difusos. E por fim, que essa reparação ela sempre é efetiva, ela sempre é integral, não há limites. Estas são as principais observações que os senhores têm que saber para estar enfrentando as provas de concurso público, principalmente a prova da Defensoria Pública da União. E aí nós vamos passar aqui para análise de algumas questões para ver como nós estamos lidando com a análise desses assuntos. A Magistratura do Paraná de 2010 trouxe uma questão relacionada a esse assunto. Tem lá: são direitos básicos do consumidor previstos no artigo 6º. A efetiva prevenção e reparação individual de danos patrimoniais e morais somente. Vejam, eu acabei de dizer aqui, né? A efetiva prevenção e reparação individual de danos patrimoniais e morais somente danos individuais. Lembra do caso da Microvilar, da pílula? Exemplo típico de dano moral coletivo. Ou seja, não. A assertiva A está incorreta. A prevenção e a reparação é de danos patrimoniais e morais a direitos individuais, coletivos, em sentido estrito, e difuso, porque nós temos os danos coletivos em sentido lato. Os danos coletivos em sentido lato abrangem os danos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Aqui no caso, nós temos a tutela de todas essas hipóteses. Todo dano coletivo em sentido amplo é tutelado pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como o dano que cause que viole um direito individual também. Então, a assertiva A gente já exclui. A alternativa B são direitos básicos do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, seguindo as regras ordinárias e experiências. Esse é o princípio da hipossuficiência, que nós analisamos na aula passada. A redação igualzinha, ipsis literis, do artigo 6º, inciso 8º. Mas vamos partir para a análise da terceira. Os serviços públicos em geral não se enquadram na proteção do consumidor? Nós vamos analisar isso quando nós começarmos a trabalhar com os elementos objetivos da relação, produto, serviço. Nós vamos ver que os serviços públicos se enquadram na tutela das normas consumeristas. Portanto, a assertiva está incorreta.
E por último, o consumidor terá direito à revisão contratual somente em caso de constarem em contrato cláusulas abusivas? Não. O consumidor ele não tem direito à revisão contratual apenas quando constar cláusula abusiva. Nós vimos agora há pouco na última aula. O consumidor ele tem o direito à revisão contratual quando ocorrer um fato superveniente que causa um desequilíbrio. Não necessariamente precisa ser uma cláusula abusiva. Portanto, a D está incorreta. A alternativa correta, como nós já estudamos o assunto, princípio da hipossuficiência, artigo 6º, inciso 8º, é a alternativa B. E assim, nós passamos para a próxima questão, que é da Defensoria Pública da Bahia, prova de 2010. Aí vem uma pergunta sobre o famoso recall, que nós acabamos de estudar. Por isso que eu digo, leiam com atenção esse material, porque as perguntas caem justamente no sentido que nós estamos passando aqui. Vejam a assertiva. O recall, expressamente previsto no CDC, constitui instrumento por meio do qual o fornecedor busca impedir, ainda que tardiamente, que o consumidor sofra algum dano ou perda em decorrência de vício que o produto ou serviço tenha apresentado após a sua comercialização? E aí, é o que eu falei. O que é o recall? É um instrumento por meio do qual o fornecedor ele visa impedir ou minorar, ainda que tardiamente, as consequências de algum dano que o consumidor possa vir a sofrer, em decorrência de um vício que o produto ou serviço tenha apresentado após a sua colocação no mercado de consumo. Evidentemente que, como nós falamos aqui, a assertiva está correta. A assertiva, ela é correta, está certa. E aí nós terminamos esta nossa aula. Eu só gostaria de passar aqui uma outra questão que trabalha com essa hipótese dos direitos da efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais, é que está dizendo a respeito da efetiva prevenção e reparação dos danos. Isso eu faço questão só de ressaltar para a gente finalizar, quando cair qualquer questão que coloque essa questão da efetiva, os senhores utilizem como sinônimo a expressão integral. Então, quando perguntar, o Código de Defesa do Consumidor, ele tutela a integral reparação dos danos? Sim, ele tutela a integral reparação dos danos patrimoniais e morais. Isso significa que é vedado qualquer tipo de tabelamento, qualquer tipo de limite que é imposto pelo fornecedor para limitar o caráter indenizatório. E aí vem justamente aquele exemplo que eu dei, o caso prático, que vem a questão do Código de Defesa do Consumidor, que entra em conflito com as convenções de Varsóvia, de Montreal, e com o Código Brasileiro da Aeronáutica. Então, só para finalizar, quando tiver qualquer assertiva referente à efetiva reparação, é a integral reparação dos danos patrimoniais e morais, sejam eles de caráter individual, sejam eles de caráter coletivo em sentido amplo, difuso, coletivo em sentido estrito e individuais homogêneos. Sendo assim, eu mais uma vez agradeço a participação dos senhores. Fico também desde já à disposição para qualquer assunto que seja necessário tratar. Nós estamos juntos aí nesta batalha rumo à aprovação. Um grande abraço e até a próxima aula. Muito obrigado.